Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Gotas de Refrigério da Igreja Evangélica Canaã em São Caetano do Sul. Nós estamos hoje aqui mais uma vez para junto termos um momento de comunhão com os irmãos, falarmos da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, né? E estamos às beiras da festa de Pentecostes, a festa de Shavuot, e nós hoje vamos falar sobre da maldição para herdeiros da bênção. Amém, meus queridos? Nós vamos chamar agora um louvor para o nosso elevo espiritual e meditação, e depois nós vamos entrar com a palavra de Deus para a meditação. Amém, meus queridos? Vamos então louvar o Senhor nesta manhã. Prepara o seu espírito, fique na presença do Senhor, que Deus vai falar conosco nesta manhã. Amém? Aproveita agora no louvor também e convide pessoas para entrarem conosco neste pequeno momento de gotas de refrigério. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor. Está minha fé, teu sangue a mim justiça é. Em nada mais confiarei, senão em ti, Jesus, meu Rei. Firmado em ti está minha fé, teu sangue a mim justiça é. Em nada mais confiarei, senão em ti, Jesus.
possa nele me encontrar, justo e sem culpa estarei diante do trono do meu Rei. Amém, meus amados, glórias a Deus, né? Como é bom louvar ao Senhor, meditar na letra e sentir o Espírito de Deus falando conosco, né, irmãos? Glórias a Deus. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, aleluia, da maldição para herdeiros da bênção. Bendito seja o Rei da Glória. Sejam todos bem-vindos aqui no Gotas de Refrigério, que o Espírito de Deus venha falar aos nossos corações nesta manhã, amém? Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2, versos de 1 a 7. Abra sua Bíblia aí no computador, no celular, no iPad, a Bíblia impressa, não é? No papel, glórias a Deus. E acompanhe a leitura da palavra de Deus, ok? Ruth, capítulo 2, versos de 1 a 7, que diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, de família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás dele, em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Assim ela se foi, chegou ao campo e respigava após os segadores. Por acaso entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Nisso Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam eles: O Senhor te abençoe. Perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita, que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã até agora, a não ser por um pequeno descanso no abrigo, ela trabalhou. Amém, queridos? Glórias a Deus, né? Da maldição para herdeiros da bênção. Queridos, a festa de Pentecoste, também por nome de Shavuot, é uma festa que comemora as primícias, as primeiras colheitas. Bendito seja o Rei de Israel, né? O Deus de Israel. Aleluia. Meus irmãos, e na festa de Shavuot é de costume nas sinagogas que leem-se os mandamentos que Moisés recebeu, as leis no Monte Sinai. Eles comemoram Simchat Torá também nesses dias de Shavuot, que é a outorga da Torá, que Deus deu as leis para Moisés no Monte Sinai, né? Eles fazem vigília, estudam o livro de Êxodo, estudam os mandamentos e também eles leem e estudam o livro de Ruth, que fala das colheitas. Bendito seja o Rei da Glória. A festa de Shavuot este ano, meus queridos, vai da quinta-feira, 28 de maio, a 30 de maio, o sábado, ok? Esses são os dias em que estão sendo comemorados a festa de Shavuot, de Pentecostes e Simchat Torá nas sinagogas. E nós, o que comemoramos? Nós sabemos que na festa de Shavuot, das colheitas, foi onde os discípulos estavam reunidos em Jerusalém para a comemoração da festa, e eles estavam orando no cenáculo, e lá desceu o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, veio e encheu os discípulos do Espírito Santo. Louvado seja o Rei da Glória. Então nós comemoramos também em Shavuot a vinda do Espírito Santo de Deus, né? A chegada do Espírito Santo, glórias a Deus. Mas eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra no livro de Ruth, porque Ruth era uma moça moabita, e nós vamos ver aqui no livro de Ruth, meus irmãos, que são só 4 capítulos, que Noemi, ela ficou viúva
os seus 2 filhos também faleceram, e Noemi mandou as suas noras embora, regressar para as suas terras, né, para os seus pais e para os seus deuses daquelas terras de onde elas vieram, né? E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que uma das noras voltou, né? Uma das noras voltou, mas a Ruth, a órfã, ela voltou, mas a Ruth estava convertida ao Deus de Israel, ao Deus da Torá, né? Ao Deus da Bíblia Sagrada. Ruth estava convertida, então ela disse: eu não vou mais voltar para aquela terra, não tem mais nada lá para mim, a minha vida, a minha história já não está ligada mais àquele lugar, né? Eu quero continuar com a senhora Noemi. E aí ela faz aquela declaração linda que todo mundo conhece, é citado até nos casamentos, né? Achando que é uma declaração do noivo para a noiva, mas não é. É uma declaração da nora para a sua sogra. E ela está dizendo, Ruth 1, 16, 17, eu vou ler aqui, ó. Porém Ruth respondeu: não me instes para que te deixe, minha sogra, e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, o Deus de Israel, né? Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faz-me o Senhor o que bem lhe aprovar, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth estava convertida na presença de Deus, né? E meus irmãos, então, a Noemi deixou que ela ficasse, só que as duas eram viúvas. As duas estavam sem condições nenhuma de sobrevivência, e elas então vão para as terras, aonde Noemi tinha um parente do seu esposo, e lá nas terras de Elimeleque ela vai colher, né? Ela vai colher nos campos de Boaz, né? Ela vai lá e fala para sua sogra: deixa eu ir respingar. Meus irmãos, havia a lei da respiga, bendito seja o Rei da Glória, que está registrado no livro de Deuteronômio 24, versos 19 a 22, no livro de Êxodo 22, de 22 a 24, você encontra a lei da respiga, aonde Deus falava para os agricultores, os fazendeiros, que quando fosse o tempo da cega, eles deveriam deixar os cantos, as bordas dos campos, as árvores ali, toda a colheita daquela volta deveria ser deixado para o estrangeiro, para os pobres e para as viúvas. Então quem precisasse ia nas beiras dos campos e respigava o que ali tinha sido deixado ou que estava sobejando, né? E é nesta colheita que Ruth então entra nos campos de Boaz, pede autorização ao chefe da colheita para que deixasse ela colher ali. E a Bíblia então vai dizer que ela começa a colher nos campos de Boaz. Boaz chega e pergunta para o chefe das suas colheitas de quem era aquela moça. E aí o chefe da colheita diz: olha, ela é uma moabita, mas ela habita com o povo de Israel, ela é nora de Noemi, né? Ela ficou viúva e está aqui respigando. E ela vai cair na graça desse Boaz, meus irmãos. O Boaz acaba sendo um amigo, um companheiro, um patrão, né? Um mestre, um acolhedor e por fim o seu resgatador, o seu marido. Ele acaba tendo uma aliança, um casamento com Ruth. É uma história muito linda. Nós vemos, meus irmãos, que a Boaz cuidou de Ruth, né? No capítulo 2 nós vamos ver, meus irmãos, que Boaz cuidou de Ruth, ele protegeu a Ruth, ele deu ordem aos seus empregados para que cuidasse de Ruth aonde ela fosse, que ela fosse cuidada por eles e que nenhum mal tocasse em Ruth, não é? Porque agora ela era uma viúva, era uma mulher sozinha e ela poderia ser assediada, né? Eu quero dizer para você que o nosso Deus, o resgatador de Israel, ele cuida da sua igreja e ele não permite que nenhum mal toque em você. Aquele que tem aliança com esse Deus, o Deus de Israel, ele guarda você do mal, ele toca em você hoje para te abençoar, ele te leva para você
colher debaixo das suas bênçãos. Bendito seja. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que Ruth começou respingando, começou fazendo a colheita dos pobres e das viúvas, mas depois Deus abençoou a fidelidade dela ao povo de Israel, à terra de Israel, ao Deus da Torá, ao Deus de Israel. Deus abençoou tanto a fidelidade de Ruth, que ela passou de respigadora, daquela que estava respigando do que sobrava, para ser herdeira de Boaz, herdeira das bênçãos, meus queridos. É isto que Deus vai fazer hoje, é isso que Deus tem feito em nossas vidas, não é? Você que estava lá numa condição que não tinha nada, precisava de ajuda, precisava de alguém estender as mãos, Ele estendeu as mãos para mim e para você. Hoje você não respiga mais, porque você é herdeiro da promessa, você é herdeiro da bênção. A bênção de Deus está sobre a tua cabeça, a bênção de Deus está sobre a tua família, sobre a tua casa. Por isso, irmãos, nesta festa de Pentecostes, vamos agradecer a Deus pelas colheitas, não é? Pela vinda do Espírito Santo, pela palavra de Deus que nós temos em nossas mãos para meditar nela, aleluia, e pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Deus tem dado ordem aos seus servos, aos seus anjos, para nos guardar e nos proteger. A Bíblia diz, né, que os anjos do Senhor acampam ao seu redor dos que o temem e os livra. E eu quero profetizar na tua vida aqui hoje, que nenhum mal vai tocar em você, nenhum mal vai tocar na tua casa, porque o resgatador de Israel, aleluia, ele está dando ordem aos seus anjos para guardar a sua casa, para guardar a sua família. Aquilo que o diabo estava rodeando, meus irmãos, vai cair por terra todo o plano do inimigo, porque você é herdeiro desse resgatador. Você tem a bênção de Deus sobre a tua vida, aleluia. Meus irmãos, e Boaz, além de dar ordem aos seus servos para cuidar da Ruth, ainda ele deu uma colheita para ela, mais do que ela podia respigar. A Bíblia vai dizer que ela trabalhou o dia inteiro e ela só parou um pouco para ter um momento de descanso debaixo de um abrigo, né? Capítulo 2, verso 7, a parte B, que ela parou para ter um descanso debaixo de um abrigo, mas Deus tocou no coração de Boaz para que desse para ela além do que ela podia colher. E eu quero dizer para você que Deus vai dar além do que você pode colher. Deus vai dar além do que tuas mãos podem segurar. A tua parte vai ser feita por você, mas aquilo que não é você que vai fazer, Deus vai mandar para você, Deus vai mandar para sua casa, Deus vai mandar para sua família. O Espírito Santo de Deus está trabalhando a favor da sua igreja e a favor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ver, aleluia, bendito seja o Rei da Glória. Aqui no capítulo 2 de Ruth, nós vamos ver, meus irmãos, que aleluia, Boaz deu para ela além do que ela podia. Vou ler o 15 e o 16, diz assim, ó: levantou-se ela para respigar. Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre os molhos deixai-a respigar, e não a censureis. Deixa ela colher o que ela puder, e tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as ficar, para que ela colha, e não a repreendais. Aleluia. Quer dizer, Boaz disse: olha, deixa de sobra para ela, põe mais lá para ela pegar, porque eu quero abençoar. Irmãos, Deus quer abençoar, aleluia. Pentecostes, meus irmãos, Deus mandou o Espírito Santo para estar com a igreja, para fortalecer a igreja, para levantar a igreja, para ensinar a igreja, para guiar a igreja. E a Bíblia Sagrada vai dizer, meus irmãos, que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então Deus tem um plano na nossa vida. Deus envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos capacita a executar este plano que Deus tem em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele vai trazer para você a ferramenta necessária, ele vai trazer para você a sabedoria, a capacitação
que você precisa para executar esta obra. E a colheita, meus irmãos, é certa. Deus vai dar a colheita e o nome do Senhor vai ser glorificado. Meus irmãos, até então Boaz está aqui na qualidade de um senhor, na qualidade de um fazendeiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas no capítulo 2 e o verso, aleluia, deixa eu ver aqui, no verso 14, vai acontecer uma coisa muito curiosa, que é Deus trabalhando na vida de Ruth. Diz assim: também à hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te, come do pão e molha o teu bocado no meu vinho. E sentando-se ela ao lado dos segadores, ele lhe deu grãos tostados, e ela comeu, se fartou, e ainda lhe sobrou. Aleluia, bendito seja. Ele mandou ela molhar o pão dela no bocado de vinho dele. Estava sendo ali simbolizado uma aliança. Boaz deixa de ser o seu ajudador, Boaz deixa de ser somente o seu mestre, o seu fazendeiro, o seu mestre, para ser agora o seu resgatador. Ele chama ela para uma aliança, assim como o Senhor Jesus nos chamou para a aliança, né? A última ceia que Jesus teve com os discípulos, ele colocou na mesa pão e vinho, bendito seja, que é o que até os dias de hoje a igreja celebra, a Santa Ceia do Senhor, o pão e o suco de uva. Bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, e na cruz do Calvário, o Senhor Jesus se tornou o nosso resgatador, né? Nós vamos chegar lá e vamos falar sobre isto. Bendito seja o Rei da Glória. Mas, irmãos, em Israel, quando você senta na mesa, é feita a oração de gratidão a Deus pelo pão, pelo vinho, e eles falam da Torá, eles falam da palavra. Na mesa é lugar de comunhão, é lugar de alianças. Bendito seja o Rei da Glória. Boaz chama essa moça, essa mulher Ruth, essa viúva, para dizer para ela: nós agora vamos ter uma aliança. Eu vou cuidar de você, eu vou proteger você e eu vou prover você. Aleluia. É o que o Senhor Jesus faz na nossa vida como nosso resgatador. Ele cuida de nós, Ele protege nós e Ele provê para nós, aleluia, a bênção que nos é necessário. Bendito seja o Rei da Glória, aleluia. Meus irmãos, festa de Shavuot, festa de Pentecostes, para nós nos alegrarmos da presença de Deus. Bendito seja o Rei da Glória, porque Ele é o nosso resgatador, Ele é aquele que nos chamou para perto dEle, aleluia, para a comunhão. Meus irmãos, a Ruth entendeu o convite e ela se achegou, aleluia, ela se entregou para esta aliança. Eu quero dizer para você, aleluia, declara o Senhor Jesus como teu resgatador, como teu Senhor, como teu mestre, como teu amado. Diga para Ele hoje: eu não posso mais viver sem o Senhor, eu não posso viver longe do Senhor, eu preciso viver na mesa do Senhor, eu tenho que estar ao lado do Senhor, porque Tu és o único na minha vida. Amém, meus queridos, aleluia. É a noiva do Cordeiro se declarando, aleluia, para o noivo, dizendo: eu te amo, te amo, te amo tanto, eu não posso viver mais sem o Senhor, não posso viver mais longe do Senhor. Aleluia, glórias ao nome de Jesus, né? E ali então, meus irmãos, começa uma aliança. Bendito seja o Rei da Glória. E Boaz então permite que Ruth vá colher nos campos dele, e ele começa a abastecer a casa de Noemi, sabendo que Noemi era a sogra de Ruth e era parente, né? Era parente do seu irmão, era parente próximo. Então ele vai e começa a abastecer a casa de Noemi através de Ruth. Meus irmãos, através da sua vida, através do Espírito Santo, vai vir bênção para a tua família, para a tua casa, para a tua igreja, para aqueles que você estender as mãos. Mas foi através do trabalho de Ruth, foi através das colheitas de Ruth. Meus irmãos, não tenha preguiça para trabalhar, porque você trabalha hoje, mas você vai colher amanhã. Não tenha preguiça para respigar. Diz: ó Deus, eu sou tão humilde,
eu sou tão pequeno, eu não sei fazer, eu não sei por onde começar, mas vá para o campo, vá para o trabalho, vai para a presença do Senhor, porque Ele vai te dar as colheitas, vai ser através do trabalho das tuas mãos que Deus vai honrar o teu trabalho e vai te abençoar. Meus irmãos, como é que recebemos o Espírito Santo? A Bíblia diz que os discípulos estavam nos cenáculos orando e aguardando. De repente veio do céu um vento impetuoso e veemente, entrou naquele cenáculo, naquele lugar. Aleluia, e eles viram línguas repartidas como que de fogo, descendo na cabeça de cada um deles e começaram a falar em novas línguas. Aleluia, meus irmãos, eles estavam orando e esperando. Tem que haver uma busca. Há que haver uma busca sincera, dedicada, uma entrega sincera e fervorosa para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida. Você que acha que ainda não recebeu esta promessa, você não falou em línguas, você não teve uma experiência forte com Deus ainda, eu te chamo para que você entre nessa busca, que o Espírito Santo de Deus vai descer sobre a tua vida, e você vai ter este privilégio de receber os dons do Espírito, de falar em novas línguas, de sentir o fogo do Espírito Santo na tua vida. Aleluia, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso resgatador, bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, eu quero dizer para você que esta Ruth, então, ela é levada por Boaz a contrair com ele o casamento. Ele pediu, ele reuniu 10 anciões de Israel, falou com esses 10 homens. Por isso, até o dia de hoje, numa sinagoga, quando vai abrir uma reunião na sinagoga, tem que haver pelo menos 10 homens para abrir o culto da sinagoga, né? Bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, ele faz a reunião com esses homens e fala que ele queria ser o resgatador desta mulher de Ruth, né? Nós vamos ler, meus irmãos, nós vamos ver, né, lá em Levíticos 25, 47 a 50, é a lei do resgatador, é a lei do resgate na Bíblia Sagrada. Levíticos 25, depois você pode ler e estudar. Levíticos 25, 47 a 50. Nós vamos ver que um tio poderia resgatar também uma sobrinha, né? O cunhado poderia resgatar a cunhada, né? Um estrangeiro poderia ser resgatado. Então, baseado nesta lei de Levíticos 25, é que Boaz entra diante dos seus patrícios e pede o direito de resgate, e ele recebe o direito de resgate. E a Bíblia então vai nos dizer que Boaz casa com Ruth, e eles vão ter um filho depois que vai ter o nome de Obed, e aí nós vamos falar daqui a pouco sobre isto. Então, meus irmãos, quando ele casa com Ruth, se cumpre o resgate. Ele é agora o resgatador e marido desta Ruth, assim como Cristo resgatou a igreja da maldição. Aleluia, porque Moabe, meus irmãos, se ela tivesse que voltar para as suas terras, os moabitas eram um povo amaldiçoado por Deus, desde um relacionamento incesto das filhas de Ló com Ló, que as duas engravidaram, tiveram filhos. Meus irmãos, os amonitas e os moabitas são filhos de Ló com as suas filhas, e eles foram amaldiçoados por Deus. Em Deuteronômio 23:3, você vai ver que Deus proibiu que fizesse parte do povo de Israel, das tribos de Israel, os descendentes de Ló, os amonitas e moabitas, até a 10ª geração dos moabitas e amonitas. Eles não poderiam entrar em relacionamento, entrar na aliança das tribos de Israel. Então era um povo amaldiçoado por Deus, né? Mas a moabita Ruth, ela se converteu ao Deus de Israel. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E quando ela se converte ao Deus de Israel e faz do Deus de Israel o seu Deus, ela pede o resgate, aleluia, espiritual, né? Aceitando o Deus de Israel como seu Deus, aleluia, e ela foi resgatada. E ela foi resgatada 2 vezes, através da sua fé e através de Boaz, que fez o resgate, foi o resgatador, aleluia. Em Colossenses 2,
13 e 14 diz assim: e vós outros que estavais mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todos os vossos delitos e pecados, havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-as na cruz do Calvário. Aleluia! Nosso resgatador pagou a sentença que nos era contrária, pegou essa carta, essa sentença contrária e cravou na cruz do Calvário, fazendo nosso resgate e nos dando a salvação. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Já estou caminhando para o término desta palavra, meus queridos. Eu quero ler ainda em Oséias 2, 14 a 16, a profecia que está se cumprindo na vida de Ruth, que se cumpre na vida de Israel, que se cumpre na vida da igreja, o resgate. Não me chamarás mais de Senhor, mas de marido. Não me chamarás mais de mestre, mas de marido. Aleluia, porque ele foi o resgatador. Oséias 2, 14 a 16 diz assim: portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Foi o que aconteceu com Ruth. Foi cegar no deserto, foi fazer a respinga sem condições nenhuma, não tinha onde cair morta, não é? Foi para o deserto, para Deus lhe falar ao coração. Ali eu lhe darei as suas vinhas. No deserto, vinhas. Aleluia, mistério de Deus, né? E o vale de Acor por porta de esperança. Ali ela cantará como nos dias da sua mocidade e como nos dias em que subiu da terra do Egito. É o resgate, não é? Do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, me chamarás meu marido. Não me chamarás mais meu mestre, mas me chamarás meu marido. Aleluia. Deus está dizendo para nós, meus irmãos, que nós temos através do Espírito Santo essa intimidade, que nós temos através do resgatador, do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós temos este privilégio, né? Que ele não é mais só o nosso mestre, mas ele é o nosso resgatador, né? Na figura do marido. Ele é o noivo da noiva da igreja que está o aguardando, o marido, o resgatador. Ele é o resgatador da igreja. Louvado seja o Rei da Glória. Meus irmãos, então, terminando, aleluia, Boaz e Ruth vão ser os bisavós do rei Davi, de onde veio a descendência também do nosso resgatador, né? Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer, glórias a Deus, no verso 13, diz que Ruth foi como mulher para Boaz, e ela concebeu, o Senhor lhe concebeu, e ela teve um filho. No verso 17 vai dizer então que eles chamaram este filho de Obed. Este é o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. No verso 22, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, o rei de Israel. Aleluia. Então Boaz e Ruth foram os bisavós do rei Davi, o rei de Israel. Louvado seja o Rei da Glória, da maldição para herdeiros da bênção. Meus irmãos, esta mulher não tinha mais nada para acreditar, mas ela acreditou. Esta mulher estava condenada a voltar cabisbaixa, viúva, para as terras de Moabe, para os seus pais. Mas ela se levantou em fé e disse para sua sogra Noemi: não teima comigo, não insista comigo para que eu volte para as terras de Moabe, porque eu não tenho mais nada a ver com aquelas terras. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus da Torá é o meu Deus. Aleluia. Bendito seja o Rei da Glória. E através desta declaração, através desta fé, aleluia, ela foi abençoada nos campos de Boaz, e Deus preparou o resgatador, Deus preparou o marido para ela. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, nós não o chamamos mais só meu mestre, meu Senhor, mas meu marido, meu resgatador. Aleluia. É isto, meus irmãos. O Espírito Santo
Ele é aquele que prepara a noiva para entregar a noiva para o noivo, aleluia. E o noivo é o Senhor Jesus Cristo, o resgatador. Pentecoste, meus irmãos, chegou o amigo do noivo, chegou aquele que prepara a noiva, chegou aquele que adorna a noiva através dos dons e dos frutos do Espírito Santo, aleluia. Festa de Pentecoste comemora a chegada do amigo do noivo, a chegada do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus. Shavuot, aleluia, é as primeiras colheitas, glórias a Deus, é o resgatador de Ruth, glórias a Deus. Eu quero dizer para você que se alegre em Pentecoste, agradeça a Deus, louve ao Senhor, porque Ele te resgatou da maldição para a vida eterna, Ele te resgatou do inferno para o céu, Ele te resgatou da pobreza para a abundância, Ele te resgatou da tristeza para a alegria, Ele te resgatou da solidão para ser a esposa, a noiva do Cordeiro, aleluia, bendito seja o Rei da Glória. O Espírito Santo para nós, meus irmãos, é muito mais do que o amigo do noivo. Ele é aquele que nos guia, que nos orienta, que nos ensina, que intercede ao noivo por nós, que nos prepara para o grande dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus, porque Ele enviou o Ruach HaKodesh, Ele enviou o Espírito Santo de Deus, e Ele nos deu direito à sua colheita. Não somos mais respigadores, aqueles que vão colher nas bordas dos campos, nas fazendas. Não somos mais respigadores, mas somos co-herdeiros com Cristo da herança eterna. Somos eleitos, herdeiros de Deus, aleluia. Através do nosso resgatador, nós temos uma coroa nos aguardando lá na glória. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, aleluia. Somos herdeiros da salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor.